Deixa eu começar com a pergunta que eu mais tenho ouvido nos últimos meses. O front-end vai ser substituído pela inteligência artificial, Pedro? Sempre que aparece uma nova ferramenta ou um novo modelo que consegue gerar uma telinha bonita, surgem essas questões e alguém decreta o fim do front-end. A IA vai fazer tudo, você só arrasta e solta lá no Figma e o código já está feito, é só fazer meia dúzia de prompt, o futuro vai ser só fazer back-end e arquitetura. Será que isso é verdade? Ou será que a gente está confundindo o que parece simples com o que realmente é simples? Vamos colocar as coisas no lugar aqui, sem emoção. E antes de eu evoluir nesse assunto, eu quero te fazer um convite. Eu estou montando a minha estratégia para 2026 e eu quero te ajudar a ter um ano incrível também. Bora fazer isso junto? Eu deixei o link aqui embaixo nos comentários para você me mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente começar a trocar ideia. Esse canal aqui sempre foi de conversas e eu quero continuar conversando com você. Então vai na descrição, tem o meu WhatsApp para a gente continuar trocando. Vamos voltar para o mito. O mito que o front-end é mais fácil. Existe uma visão espalhada por aí que o front-end é o primeiro candidato a ser automatizado porque as ferramentas conseguem entregar telas funcionais. Eu quero falar um pouco sobre isso porque eu tenho alguma experiência com desenvolvimento front-end. São 20 anos como desenvolvedor, uma carreira de 2 décadas. Já mexi com todas as ferramentas de front-end, dou aula nos cursos de front-end da Alura. Muitos que inclusive estão assistindo, talvez você foram meus alunos na Alura. Eu quero falar sobre isso com a propriedade que eu tenho para falar sobre IA substituir o front-end. A ideia aqui é explorar um ponto fundamental que muitas vezes é ignorado assim. O front-end, ele é complexo por natureza, porque você não está mexendo com uma coisa, você está mexendo com 3 coisas diferentes. Você está mexendo com HTML, você está mexendo com CSS e você está mexendo com JavaScript. São 3 linguagens independentes. Cada uma ela tem ali o seu próprio modelo mental, cada uma tem suas regras, cada uma tem os seus efeitos colaterais. E no meio disso tudo, você ainda precisa lidar com a sincronicidade e estados assíncronos. Você precisa lidar com interações esperadas ou não esperadas. Você precisa lidar com os eventos que são disparados e a cadeia de eventos. Você precisa lidar com variação de navegador, dispositivo e tudo mais. E você precisa ainda lidar com o comportamento humano, que é imprevisível. O front-end, ele é uma orquestra de partes soltas. O desenvolvedor front-end, ele é um maestro ali que está regendo aquela orquestra, tentando fazer as coisas diferentes funcionarem como se elas fossem uma só. E aí, vai ter gente que vai defender o front-end atacando o back-end. Ele vai chegar e vai dizer, não, back-end as coisas tendem a ser mais previsíveis. Se a arquitetura está padronizada, ou se existe um framework lá mais opinativo, mais estruturado, pô, aí a IA vai brilhar. A IA vai se virar melhor. É muito mais fácil eu pedir para a inteligência artificial, não, gera esse service aqui, gera esse caso de uso, monta esse fluxo de dados, ainda mais se é um sistema muito cheio de CRUD. Por quê? Porque o back-end ele costuma ali operar dentro de mais padrões, dentro de mais estrutura, dentro de mais repetição. O back-end ele tem mais a questão arquitetural, processual definida. E a IA adora repetição. Ela adora esse determinismo, assim, ela adora esse padrão de ficar limitada ali, você dar limites para a IA. No front-end, o padrão é a falta de padrão.
Mas aí entra uma coisa que não é todo mundo que admite, que é o front-end ele tem um problema estrutural de padronização. Isso é um problema no front-end no mundo inteiro, em todo tipo de tamanho de empresa. E eu não estou falando só de React não, tá? Eu estou falando desde os tempos mais primórdios, assim, antes de existir React. Cada time inventa uma estrutura de pasta, cada time inventa como nomear arquivo, cada time inventa como vai lidar com os estados, como vai lidar com os estilos. É uma bagunça. A IA, quando olha para isso, diz, cara, o que você quer que... disso tudo aqui, o que você quer que eu entenda? E aí, no front-end, assim, você não está só montando lógica, né? Você não está só montando... você está simultaneamente lidando com estrutura, com estilo, com estado, com comportamento do usuário, com performance, com acessibilidade, com animação, com responsividade. É muita variável ao mesmo tempo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é muito espaço para que comportamentos diferentes do usuário mudem toda a operação. Aí vem um argumento de que, não, hoje em dia, com as conexões de IA com Figma, por exemplo, o Figma vai matar o front-end. Porque agora é só o designer montar a tela lá direito, clicar num botão e isso vai virar código. Funciona até certo ponto. Já testei bastante e algumas coisas funcionam. O que não aparece por trás dos panos é que o Figma não está pensando em acessibilidade. O Figma não vai pensar, nem o designer vai pensar em edge cases, em casos específicos. O Figma não sabe lidar com workflow complexo. É muito difícil essas ferramentas que pegam telas do Figma, essa transição para código, gerar uma consistência visual entre as telas. É muito difícil encaixar isso tudo num design system. Você, quando está desenhando uma tela, você não está lidando com interações que não estavam previstas no layout. Porque tem bug que só aparece quando o usuário está mexendo. O Figma ele resolve muito bem a UI, a interface, mas ele não resolve a experiência do usuário. Aqui vem o depende, que a maioria dos desenvolvedores não gosta de ouvir assim. E essa é a forma como eu sempre trato essas discussões, especialmente quando envolvem inteligência artificial. Assim, existem front-ends simples que a IA vai resolver. E existem back-ends simples que a IA vai resolver. Agora, existem front-ends e back-ends complexos que a IA não vai conseguir chegar nem perto. Tudo depende do tipo de produto, do tipo de equipe, da maturidade da arquitetura da solução, da quantidade de acoplamento, do design system, do histórico do código. E mais ainda, depende do bacana ali que está criando o prompt, pô. Porque é ele que está operando a máquina. Então, não existe resposta absoluta. Quem falar para você que tem resposta absoluta, provavelmente não pensou profundamente sobre o assunto. O que é a verdade, na minha opinião, e que ninguém gosta de encarar, é que a IA não vai matar o front-end, mas ela vai matar o front-end raso. Se o seu trabalho é realmente só traduzir do Figma para a tela, se o seu trabalho é só criar componente básico, se o seu trabalho é só criar tela sem entender arquitetura, se você está lá olhando o que a IA faz, copiando e colando, aí a entrega da IA vai ser mais rápida que a sua, talvez mais precisa, assim. A gente
sempre brincou assim que existe o front-end que é o pedreiro de pixel, né? Aquele que está ali brincando com CSS, que está ajeitando uma coisa para o lado ou para o outro, mexendo num comportamento de botão. Esse caso específico eu vejo muito mais chance de morrer, porque a IA vai ser mais eficiente nisso. Assim. Em algum momento, existe a possibilidade de um bom designer operando a IA conseguir subir um pull request para ser revisado por desenvolvedores sêniores e isso entrar no código. Eu não acho que isso está tão distante. Agora, se você está pensando na arquitetura da interface, se você está pensando no design system, se você está pensando no fluxo de estado, se você está pensando em performance, acessibilidade, consistência visual, comportamento do usuário, a integração real com o back-end, aí você está safe. Você está longe de estar ameaçado. Aí você vai passar a ser cada vez mais valorizado. O que eu estou falando para o front-end, ele vale para o back-end também, tá? O back-end não está seguro. Microserviço é um caos. Event-driven architecture é um inferno de manter. Se você está pensando em deploy, segurança, token, fila, enfim, nada disso é simples. Simples é o crudezinho. A IA ela faz o básico bem, mas ela não consegue ir nessas partes mais avançadas. E aí, o que eu estou falando aqui é que não é front-end versus back-end, né? Eu estou falando que o detalhe está entre o repetitivo e raso e o complexo. A verdade é que existe agora uma nova habilidade que você precisa desenvolver. Habilidade de ouro, assim. Você precisa aprender a trabalhar com inteligência artificial. Você precisa aprender a coordenar a inteligência artificial, a supervisionar um código gerado, a revisar um código gerado. Você precisa aprender a tomar decisão de arquitetura, você precisa fazer diagnóstico, você precisa refatorar. O trabalho ele muda, mas ele não desaparece. O risco não é o front-end morrer, está muito longe disso. O risco é você olhar para o teu trabalho, preste atenção nisso. O risco é você olhar para o seu trabalho e perceber a parte que eu faço do front-end é a parte mais fácil. É a parte que a IA vai substituir. Esse é o perigo. O resto continua, o mercado só vai crescer, só vai ter mais oportunidade. Deixa eu fechar aqui com um modelo simples que eu sempre uso. Existe front-end fácil e existe front-end difícil. Existe back-end fácil, existe back-end difícil. A IA ajuda a resolver o fácil. A IA, ela dá alguns passos no médio e ela tropeça no difícil. Ela não resolve o difícil. Você precisa descobrir em qual parte do processo você está. Se você está na parte fácil, na parte média e na parte difícil. Melhor até. Você provavelmente faz um pouco de cada. No fim, você precisa descobrir qual parte disso ocupa a maior parte do teu tempo. E aí, recalibrar de acordo com essa análise. Espero que isso aqui tenha te ajudado. Para encerrar, queria te convidar de novo. Se você precisa de ajuda para recalibrar, se você está pensando na inteligência artificial e como ela vai te substituir ou vai te ajudar, eu estou planejando meu 2026, quero te ajudar a fazer isso também. Então me manda uma mensagem aqui no WhatsApp, está aqui na descrição o link, para a gente continuar esse papo e continuar trocando. É isso. Um excelente dia para você e aquele abraço.